Pai, nós te agradecemos mais uma vez por poder estar na tua casa, podemos louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome, por saber, ó Deus, que o Senhor tem estado com seus olhos atentos, seus ouvidos abertos a ouvir o louvor, a adoração que é entoada a Ti neste lugar, e tem estado com seus ouvidos também atentos para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E Senhor, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, ministra o nosso coração. Traz, Senhor, através dessa palavra, ó Deus, o despertamento, o entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, do Teu projeto, do Teu propósito para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a alcançar novos níveis, ó Pai, uma nova caminhada na Tua presença. Ó Deus, uma experiência nova, avivada, renovada diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, todas as Tuas mãos, que venha, Deus, ministrar e venha falar ao nosso coração poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós muitas das vezes escutamos a respeito de se viver o novo de Deus, e o texto que nós lemos fala a respeito de algo que o Senhor tem para a nossa vida, e fala de um tempo que já não é mais o tempo do passado, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e o novo de Deus sempre é melhor para nós. Eu preciso entender isso, eu preciso entender o que Deus quer que eu alcance na minha vida, o que Deus quer que eu experimente. O Senhor não quer que eu viva preso a coisas menores, a coisas de menor valor. E o que são essas coisas de menor valor? É tudo aquilo que não é a vontade de Deus para mim. Porque às vezes, irmãos, para mim parecem ser coisas importantes, parecem ser coisas de valor, mas aos olhos de Deus não são. Paulo, por exemplo, depois de uma caminhada na presença do Senhor, depois de passar por fome, necessidade, tribulação e angústia, um homem que vinha de uma importância diante das autoridades de Deus, um romano de origem, não porque comprou um título, mas por nascimento, um homem que foi discipulado aos pés de Gamaliel, filho de Léo, fundador de uma escola de toda a doutrina e ensinamento judaico. Ele, um homem importante, ao qual foi dado cartas na sua mão para perseguir a igreja, para levar cativos, se necessário matar os cristãos, os chamados do caminho. Mas quando Paulo olha e encontra o Senhor, ele tem experiência com o Senhor se revela a ele, e ele começa a vivenciar aquilo que Deus tinha para a sua vida, ele começa a conhecer a vontade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o sustento de Deus em meio a situações adversas. Ele diz: tenho tudo isso que eu tinha na minha vida e eu julgava importante, eu tenho tudo isso como coisa de nenhum valor. Irmãos, o que nós temos estado com os nossos olhos fitos, o que nós temos vivido e temos colocado o nosso coração, colocado o nosso sentimento como sendo algo de valor? Será que realmente é algo de valor na presença do Senhor? Será que é realmente algo importante aos olhos do Senhor? Ou será que nós estamos simplesmente olhando para nós mesmos, esperando em nós mesmos algo que aconteça, que venha me satisfazer, algo que venha encher o meu coração, e não algo que realmente vinha da parte do Senhor e foi transformar a minha vida? Eu queria compartilhar com cada um de nós nessa noite a respeito do novo de Deus e o que eu preciso na minha vida para viver o novo de Deus. Porque às vezes se fala muito do novo de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus, do milagre, da experiência de vivenciar coisas tremendas na presença do Senhor. Mas o que eu preciso fazer para alcançar esse novo de Deus? O que eu preciso viver e experimentar e ter na minha vida para que esse novo de Deus seja algo real e algo contínuo e não apenas uma experiência? Nós temos visto pessoas que têm estado à procura do novo de Deus e andando de igreja em igreja, de congresso em congresso, esperando que Deus faça algo novo, esperando que Deus manifeste coisas novas, esperando que Deus revele coisas novas, esperando, e muitas das vezes se torna um crente frustrado, porque olha para o lado e as pessoas estão vivendo coisas tremendas na presença do Senhor, tendo experiências maravilhosas, se derramando em lágrimas, se prostrando em adoração, e ele não consegue vivenciar, não consegue experimentar isso, algo que às vezes experimentou no passado, uma vez quando veio para o Senhor, e depois de algum tempo não tem mais experimentado esse novo de Deus na sua vida. O que eu preciso na minha vida, irmãos, para poder experimentar o novo de Deus?
texto que nós lemos diz assim: se alguém está em Cristo. A primeira coisa que eu preciso, irmãos, para experimentar o novo de Deus é verdadeiramente ter nascido de novo. É realmente ter rendido a minha vida diante do Senhor, entregado a minha vida a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da minha vida, o único Senhor e Salvador da minha vida. É ter me rendido e render a minha vontade, a vontade dEle. Em João capítulo 3, verso 3, diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se eu quero experimentar o novo de Deus, eu preciso verdadeiramente ter nascido de novo. Eu preciso ter tido essa experiência. E é interessante, irmãos, porque quando nós falamos de Salvador, é algo que é bastante entendido no nosso meio. Alguém que chega para libertar, para salvar, para contar com provisão em situação difícil, tirar a pessoa de onde ela estava. Mas quando nós falamos em Senhor, na nossa linguagem, no nosso português, na nossa vivência, às vezes o Senhor é muito pequeno diante daquilo que realmente o Senhor é, quando é chamado de Senhor da nossa vida. Porque hoje você ensina do seu filho, está correto isso, chamar o mais velho de Senhor, chamar a autoridade, o professor, chamar as pessoas que estão ali para ensinar algo chamado de Senhor, é uma forma, uma expressão de respeito. Mas quando a palavra de Deus nos fala a respeito de Senhor, de ser Senhor da nossa vida, Ele está falando que nós somos comprados por preço, e esse preço é o sangue de Jesus, e quando nós somos comprados por esse preço, nós nos tornamos escravos. Ele passa a ser nosso Senhor, ou seja, o nosso dono. E eu preciso estar disposto a viver não mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou, daquele que me alcançou, daquele que me resgatou do pecado e das trevas. Eu preciso me render a minha vontade, a vontade dele. Se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso abrir mão da minha vontade, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. E o problema é que muitas das vezes nós temos vivido um tempo em que a igreja tem andado por axiologia. Eu acho que é assim, eu acho que é assim melhor. Não, eu acho que dessa forma não vai dar certo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu não posso viver daquilo que eu acho, ou de que alguém disse que é. Eu preciso viver daquilo que está escrito, daquilo que o Senhor disse na sua palavra, que é a sua vontade para a minha vida. Se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso me render a esse Senhor e Salvador e falar: Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida, Senhor. Eu me rendo a minha vontade, Senhor. Eu ofereço a Ti o meu tempo, eu ofereço a Ti o meu coração, o meu ser, o meu louvor, a minha adoração. Eu ofereço a Ti a minha vida, para que o Senhor me use, para que o Senhor me direcione, para que o Senhor me conduza em meio a tudo isso que está diante de mim. Eu preciso render a minha vida a esse Senhor. Eu preciso verdadeiramente experimentar do Senhor, para que eu possa viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas a segunda coisa que eu preciso para viver o novo de Deus é que diz aqui: as coisas antigas já passaram. Eu preciso entender que quando eu me rendo diante do Senhor, eu me prostro na presença dEle, Ele começa a reinar na minha vida. Ele vai começar a tirar as coisas velhas, as atitudes velhas, as minhas respostas antigas, o meu comportamento antigo que eu tinha antes de conhecer o Senhor, porque agora eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino da presença eterna do Senhor na minha vida. Eu não vivo mais longe do Senhor, indiferente à sua vontade, mas eu vivo na presença de um Deus tremendo e maravilhoso, e que é que eu deixe de lado atitudes, pensamentos e sentimentos que eu tinha antes. Efésios 4:22 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Irmãos, quantas das vezes nós temos encontrado pessoas na nossa caminhada, homens e mulheres na presença do Senhor, que continuam vivendo a velha natureza, alimentando sentimento, alimentando ressentimentos e coisas do passado, alimentando situações, práticas erradas. Eu conheci um rapaz uma vez, quando aqui no Mutum tinha a Donep.
homens de negócio do Evangelho pleno. Adonep é uma bênção. Alguns lugares ainda existe e tem alcançado muitos empresários. Mas dentre as pessoas que vieram aqui, tinha um que parece que era de Pocrane, se não me falha a memória. E toda vez que ele contava do seu testemunho, ele contava como que se orgulhando das coisas erradas que ele tinha feito, dos atos de corrupção, dos atos de promiscuidade, dos atos de coisas que a Bíblia diz que o que eles fazem no oculto só referia a vergonha, e para ele não sentia vergonha do que ele havia feito. E às vezes, irmãos, a gente não percebe, a gente está vivendo de uma forma assim. A gente está apegado a essas coisas, apegado a esses prazeres, porque a gente não consegue alcançar o novo de Deus. Então, para ter um alento, para ter algo que traga um pouco de emoção, um pouco de sentimento legal, a gente começa a se apegar naquilo do passado que nos dava prazer. E com isso vamos nos afastando do que Deus tem para nós, vamos impedindo o Senhor de agir na nossa vida, e através da nossa vida começamos a nos afastar do propósito, do alvo de Deus. E o problema é que essas coisas, irmãos, que às vezes nos dão esse prazer, o prazer que ela nos dá é passageiro, a paz que ela nos dá é passageira, a alegria é passageira. Ao passo que a palavra de Deus diz que a minha paz eu vos dou, e não vos dou como a mundo a dá. Que paz é essa? É a paz que mesmo em situações difíceis de aperto, ela reina no nosso coração, traz refrigério, traz confiança, traz um sentimento de regozijo na presença do Senhor, mesmo em momentos difíceis. Eu preciso abrir mão, me livrar, lançar fora, lançar para trás as velhas atitudes. Eu preciso deixar no passado aquilo que me afastava de Deus, porque não há como servir dois senhores, porque eu vou acabar me devotando a um e entristecendo o outro. E o problema é que muitas das vezes, irmãos, a gente acaba escolhendo sempre aquele que nos afasta de Deus, aquela atitude que entristece o coração de Deus. Eu preciso estar disposto a lançar fora tudo isso. E terceiro, aprender a pensar de uma forma diferente. Eis que se fizeram novas. Se eu quiser experimentar o novo de Deus, eu preciso trazer e buscar um novo entendimento. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. Eu não posso me conformar, eu não posso me moldar a este século, aos prazeres deste mundo. Eu não posso me moldar aos meus sentimentos. Eu não posso me moldar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que alguém disse. Eu não posso me moldar e permitir que as coisas velhas continuem permeando a minha vida. Eu preciso transformar a minha mente, eu preciso transformar a minha forma de pensar, e pensar de uma forma renovada, pensar segundo a palavra, naquilo que está escrito, nas promessas do Senhor, aquilo que está escrito como doutrina, como virtudes, como princípios da palavra de Deus. Porque como eu vou alcançar o melhor de Deus se eu continuo pensando nas coisas antigas, se eu continuo me alimentando daquilo que não glorifica a Deus, gastando meu tempo naquilo que não glorifica o Senhor, perdendo tempo em tantas coisas? Como eu vou experimentar o novo de Deus se a minha mente continua assim, pensando nas coisas que foram acontecendo no passado, e meu coração sentindo de coisas que aconteceram no passado? Como eu vou conseguir alcançar algo novo? Como eu vou conseguir ir adiante, alcançar um projeto novo, um alvo novo, se eu não consigo olhar pelo para-brisa do carro, mas eu olho somente pelo retrovisor? E toda vez que eu olho pelo retrovisor, aquilo que eu vivi no passado, aquilo que eu experimentei no passado, aquilo que eu vivia, que eu sentia, torna um peso e embaraço, como um gatilho na minha vida que bloqueia a minha caminhada. Eu preciso renovar a minha mente. Essa renovação da minha mente só vem através do conhecimento da palavra e do relacionamento com Deus. Só acontece à medida que eu me lanço na presença do Senhor, à medida que eu me prostro na presença dEle, busco esse entendimento, me lanço e entendo e valorizo o conhecimento, o relacionamento com
muitas vezes temos deixado de lado a palavra, temos deixado de lado aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, os ensinamentos do Senhor, para nos apegarmos novamente àquilo que era do passado, e às vezes vivemos aquilo que a palavra de Deus diz: uma porca lavada que volta ao espojadouro, e um cão que volta ao seu próprio vômito. Eu preciso entender que essas coisas já não servem mais para mim. Eu preciso entender que o pecado já não pode ter espaço na minha vida. Eu preciso me lançar e ir adiante em direção ao que Deus tem para a minha vida. E por último, eu preciso renovar o meu espírito diariamente na presença do Senhor. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Se eu não me renovar, irmãos, todos os dias na presença do Senhor, se eu não buscar esse relacionamento, buscar essa intimidade com Deus, se eu não buscar a santificação, se eu não me lançar na presença do Senhor todos os dias, e buscando, me lançando, falando: Senhor, me renova, Senhor, me fortalece, Senhor, aviva a fé no meu coração, aviva, derrama mais do teu Espírito, Senhor, me enche, Senhor, me faz transbordar, Senhor, me faz saltar como um bezerro, estrebaria na tua presença. Se eu não me renovar, irmãos, com o tempo, corro o risco de as coisas começarem a voltar, e eu começar a regredir na minha caminhada, me enfraquecer, me entristecer, e me abater, e começar a estacionar no meio do caminho. O problema, irmãos, é que não existe estar parado na caminhada com Deus. Ou estou andando para frente, ou eu estou dando marcha ré. Ou eu estou prosseguindo e indo, me aproximando do Senhor, me achegando a Ele para que se achegue a mim, ou eu estou me distanciando, ou eu estou me enchendo, ou eu estou me esvaziando. Eu preciso entender essa verdade, porque senão, irmãos, as coisas do meu dia a dia, os prazeres do mundo, o brilho das coisas começa a roubar o meu olhar, começa a roubar a minha atenção, e isso vai me enfraquecendo, e vai roubando as minhas forças, e vai me corrompendo. Eu começo a aceitar, e começo a ouvir coisas que não deveria, e começo a me acostumar com isso. Eu já contei aqui a experiência de alguém que começou a trabalhar comigo em determinado lugar, e que tinha alguns princípios e valores bem estabelecidos, e não conseguia ouvir o que o resto da turma falava, e sentar longe. Mas com o passar do tempo, de tanto ouvir, aquilo foi se tornando comum, essa pessoa foi diminuindo a distância, até o ponto que chegou e se assentou no meio dos demais peões da empresa. Com o passar do tempo, não estava somente ouvindo, mas estava falando. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Eu preciso entender que se eu paro de buscar esse renovar, esse fortalecimento do Espírito Santo na minha vida, paro de buscar que o Senhor renove o meu interior todos os dias, automaticamente algo começa a ocupar esse espaço na minha vida. Algo começa a me encher, porque eu estou me esvaziando de Deus, me esvaziando do Espírito. Não, Satanás tem uma forma de começar a encher com outra coisa. Se eu quero viver o novo de Deus, irmãos, eu preciso realmente me render a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso abrir mão de velhas atitudes, velhos pensamentos e sentimentos. Eu preciso aprender a pensar com uma mente renovada. Eu preciso renovar o meu espírito diariamente na presença do Senhor. Se você quer, se eu quero viver um 2026 diferente, um 26 que realmente vale a pena, eu preciso me lançar na presença do Senhor. Eu preciso realmente me render a minha vontade, a vontade dele, e começar a buscá-lo todos os dias, e
ver a minha mente renovada, o meu espírito renovado, a minha fé fortalecida. Porque se eu não fizer isso, o 2026 poderá ser pior do que o 2025. A minha caminhada poderá se tornar mais distante do propósito de Deus do que esteve em tempos passados. E eis que tudo se fez novo. Se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso me lançar nessa direção. Eu preciso me render diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Me conduz nesse novo caminho. Me ensina como caminhar. Limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa-me por completo, lava-me com teu sangue, purifica-me com teu Espírito, lava-me com a tua palavra e me conduz na tua presença. Quero te convidar a se colocar de pé para nos orarmos. Eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor nessa noite e falar: Senhor, eis-me aqui. Se você já tem vivido e experimentado essa caminhada e tem experimentado o novo de Deus, eu quero te convidar a agradecer ao Senhor por já estar te ensinando, te conduzindo nesse caminho, te conduzindo nessa direção, nesse propósito que é a vontade dele para a nossa vida. Se você já tem experimentado coisas novas na presença do Senhor, e aquilo que era velho, aquilo que era do passado já não tem alcançado espaço na sua vida, mas você tem conseguido vencer e triunfar em tudo isso, eu quero te convidar a glorificar o nome do Senhor. Mas se você tem ainda vivido coisas do passado e tem andado e tido atitudes velhas, tem pensamentos que não deveriam estar na sua mente, sentimentos que não deveriam estar no seu coração, se de repente você tem vivido de uma forma distante e alheia à vontade de Deus, eu quero te convidar a se lançar na presença do Senhor e falar: Senhor, toma nas tuas mãos, me renova. Senhor, me restaura. Senhor, perdoa, porque eu não tenho valorizado, não tenho te amado como deveria, mas eu tenho voltado às coisas do passado, eu tenho permitido que aquilo que era do passado, aquilo que não te agrada, esteja no meu coração. Eu quero te convidar a abrir o seu coração diante do Senhor e falar: Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida. Entra no meu coração, Senhor, e faz algo novo nessa noite. Tire toda a atração das coisas do mundo. Tire do meu coração todo esse apego àquilo que não te glorifica. Me ensina a caminhar na tua presença. Senhor, nessa noite nós rendemos diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que está no nosso coração. Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, porque muitas das vezes não temos conseguido manter uma caminhada reta diante do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes não temos buscado ser cheios da Tua palavra, não temos buscado ser cheios do Teu Espírito. Temos perdido o nosso tempo com tantas coisas, com tantas distrações. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes não temos enchido a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra e temos dado ouvidos a palavras, a conselhos estranhos. Ao invés de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele, nós temos escutado outros conselhos. Não é assim. Pode ser de outra forma, todo mundo faz desse jeito. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos. Senhor, nessa noite, abre os nossos olhos espirituais e faça, Deus, contemplar o Teu alvo, o Teu propósito, a Tua vontade para a nossa vida, os Teus planos. Que a Tua palavra diz, Senhor, que os Teus planos são mais altos do que os nossos. Os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Senhor, nessa noite, toma nas Tuas mãos cada um de nós. Senhor, para que nós possamos, nesse início de ano, nos posicionarmos de maneira correta, para que possamos caminhar na direção que o Senhor tem nos chamado, possamos experimentar algo novo da parte do Senhor, experimentar do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, da Tua presença, experimentar da Tua mão nos conduzindo, nos corrigindo, nos elevando acima das tempestades, nos recolhendo debaixo das Tuas asas nos momentos difíceis. Senhor, ensina-nos e capacita-nos para que possamos nos render diante do Senhor e experimentar esse algo novo da parte do Senhor, para que não venhamos estar aprisionados em nós mesmos.
Senhor, no nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada um de nós e venha trazer avivamento, despertamento, fortalecimento, um novo comprometimento com o Senhor, com a tua palavra, uma comunhão com o Senhor. Senhor, no nome de Jesus, toma nas tuas mãos a tua igreja e venha nos conduzir na tua presença, e venha nos encher do teu Espírito Santo, e vem, Senhor, fazer arder no nosso coração o desejo de estar na tua presença. Vem fazer, ó Deus, ser real em nós a fome e sede da tua palavra, e fome e sede da tua justiça, e venha nos conduzir na tua presença. Senhor, nós oramos, o Senhor, te agradecemos porque nós cremos que o Senhor já tem feito, já tem promovido isso na nossa vida, o Senhor já tem nos despertado para isso. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.